Muito bem, vamos lá então. O tema das propostas de alteração, né, do MEC no que se refere à portaria 17, né, que, dentre outros aspectos, regulamenta, por assim dizer, a carga horária, né, docente. Antes de mais nada, né, espero que todos e todas aqui estejam bem, né, nesse momento difícil, né, de isolamento social, estejam bem de saúde, tanto a saúde física quanto a mental, né, psicológica, que nesse momento a gente vive muita pressão, né, sobre a nossa subjetividade, sobre o modo como a gente tende a lidar com essa pandemia, né? Então espero que todos estejam bem aqui. E é importante, né, saudar aqui a iniciativa do sindicato de realizar as atividades online, né, a despeito da conjuntura que está acontecendo. É importante permanecer esse canal, né, de comunicação com a base e tomar as deliberações, os encaminhamentos necessários para a luta, né? Vocês que têm uma sessão, né, bastante, digamos assim, no epicentro dos processos de intervenção às instituições democráticas, né? Então é muito importante aí contar com a colaboração de vocês. A portaria 17, na verdade, ela foi criada, né? Foi editada em maio de 2016, no finalzinho do governo Dilma, né? Dilma já estava passando por um processo de investigação, né, que gerou o impeachment, né? Já havia sido aberto, portanto, o processo de investigação e já estava na fase final, às beiras, vamos dizer assim, da destituição, né, ao nosso entender, de um golpe parlamentar de destituição da presidência. Então ela foi uma portaria, uma das últimas ações do governo Dilma, né, às vésperas, portanto, do golpista do governo Temer. Eu costumo dizer que, para usar um ditado popular, a portaria 17 ela foi um processo de ceder os anéis para não perder as mãos, né? Então a portaria 17 por si só ela já é ruim, ela já é problemática, não é? A questão é que recentemente nós recebemos informações de que o Ministério da Economia, agora atual, né, do governo Bolsonaro, estaria disposto a fazer modificações nessa portaria 17. Né? Então, primeiro é importante a gente dizer que não se trata apenas de uma mera portaria, de uma mera iniciativa do governo. A gente tem que analisar de conjunto a política educacional desse governo, né? Que é de destruição dos serviços públicos, de precarização e privatização da educação pública e, de certa forma, de ceifar aquilo que nós temos, né, que é a rede federal, que é aquilo que é de mais qualitativo de nível médio da história do país, né? Então, é uma tentativa de desmonte mesmo que a gente observa por parte do projeto do governo Bolsonaro, avançando, né, contra o funcionalismo público de conjunto, em particular contra a educação pública e a rede federal. O que diz essa portaria 17? Ou melhor dizendo, o que diz a proposta de modificação da portaria 17 do governo Bolsonaro, do Ministério do Weintraub. Né? Bom lembrar os seus vínculos com o fascismo, né? O ódio à estabilidade na carreira pública, o ódio ao serviço público e a tentativa de privatização da educação. É isso que está por detrás deste projeto. Primeiro ponto de proposta de alteração da portaria é uma maior abertura à educação à distância, ao EAD. Né? Por que isso é problemático? O EAD ela tem uma concepção educacional legítima, prevista na LDB, inclusive. Os institutos federais utilizam, inclusive, essa modalidade de educação. O problema é que nesse contexto de pandemia, a gente tem observado muitas redes, muitos estados e municípios adotando a educação à distância como substituição ao ensino presencial. Se levar em conta uma série de argumentos, uma série de dificuldades de acesso, inclusive, né, por parte dos nossos estudantes. Então, o primeiro ponto que já pressupõe aqui de alteração para a nossa rede é incentivar o uso de ferramentas de educação à distância. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo diz respeito à jornada de trabalho docente, ao número de horas em sala de aula. Percebam que a alteração ela pressupõe aumentar o tempo de horas de trabalho do professor em sala de aula,
mas ela não restringe o máximo de horas em sala de aula. Isso é peculiar, né? Regulamentando, portanto, o maior desprendimento do docente na nossa rede para atividade de sala de aula, né? O que a gente entende que é um certo ataque à indissociabilidade que a rede tem, né, desde a lei de criação dos institutos federais de 2008, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. A tentativa é tornar o professor da rede federal professor horista, professor aulista, ou seja, professor que se limita ao trabalho da sua função pedagógica em sala de aula, né? Portanto, diminuindo aí a possibilidade de atuação em outras frentes. Outro aspecto importante que a proposta de alteração coloca é a ampliação, portanto, da carga horária mínima para 16 horas, né, sem definir a carga horária máxima, que é o que eu dizia até então. Importante dizer que esse documento ele foi questionado, né, pelo Sinasef Nacional junto ao CONIF, e o próprio CONIF questionou o MEC da validade, enfim, do projeto que está posto nessa proposta de alteração. Ela foi feita de maneira muito precária, sem sequer o reconhecimento assinado pelo Ministério da Educação, sem sequer timbre oficial. Então, quer dizer, o que a gente observa é que esse governo ele opera por meio de uma ofensiva e depois de recuos, né? Nesse momento, a tentativa de alterar a Portaria 17 é uma ofensiva para destruir aspectos importantes da nossa rede. Além desses que eu mencionei, gostaria de frisar também mais um ponto que a proposta de alteração da Portaria 17 prevê, que é a retirada da previsão de um tempo mínimo, né, ou melhor dizendo, da possibilidade de diminuição de carga horária previsto na Lei 13.005 de 2014, que é o nosso RAP, né? Ou seja, o docente que em um semestre, por exemplo, planejou-se para se dar X número de aulas e no segundo semestre, eventualmente, em função, né, de inúmeras questões, venha reduzir o seu número de aulas em sala de aula, isso não será permitido, né? Então, engessa, portanto, a quantidade máxima de aulas do professor em sala de aula, de horas, né? E não limita a quantidade máxima. É isso que é importante registrar. Outro elemento importante, ataca, portanto, né, quebra o conceito de insociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. É bom lembrar que a nossa rede ela tem como tripé de funcionamento as atividades de ensino, né, nas várias modalidades educacionais que os institutos federais oferecem, mas também atividades de pesquisa e de extensão. Além do planejamento pedagógico, né, das aulas, das atividades acadêmicas, dos processos de avaliação e correção, inúmeras atividades nesse sentido. Portanto, de certa forma, ela altera a lei de criação dos institutos federais de 2008. Percebam, notem que uma portaria do MEC, ela não tem poder para alterar ou inovar diante de uma lei superior. Né? Por exemplo, a lei de criação dos institutos federais. Essa portaria ela já se demonstra irregular por atacar a essência da rede federal no seu processo de criação, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Outro ponto importante que a proposta de alteração da portaria 17 pretende é aumentar as exigências de preenchimento do plano de trabalho docente, né, aumentando, portanto, a burocratização dessas ferramentas, né, de preenchimentos do PTD e também dificultando que a gente garanta e assegure no nosso regime de trabalho, na nossa carga horária, atividades de pesquisa e extensão. Né? O privilégio, o foco central é que o professor assuma o máximo possível de aulas, de horas do seu trabalho em sala de aula. Essa medida está conectada, não sei se vocês se lembram, da reforma do ensino médio, né, que de certa forma acaba com as atividades de pesquisa nas universidades e nos institutos federais, ou pelo menos dificulta em muito. Né? Um último ponto que eu gostaria de colocar em consideração, então, da proposta de alteração da portaria 17, é a instituição do controle de ponto eletrônico. Né? Todos nós sabemos que o Sinasef tem uma luta histórica
né, pela não implementação do ponto eletrônico, e no caso do controle do ponto eletrônico docente, essa proposta ela violenta a equiparação do magistério superior à carreira EBTT. Né? Nós já sabemos que temos inúmeros pareceres nacionais que a nossa legislação ela equipara a nosso regime de trabalho do professor do Instituto Federal, né, que é a carreira EBTT, com o trabalho docente do magistério superior, no que se refere às atividades de pesquisa e extensão, além do ensino, e por entender que a atividade pedagógica, né, o trabalho docente, tem uma concepção pedagógica diferente de muitas outras modalidades de trabalho. Que o nosso trabalho não se limita à instituição no presencial, e muito menos à sala de aula. Né? A própria LDB e outras normativas legislativas asseguram determinado tempo de trabalho, pelo menos metade do nosso regime de trabalho, por atividades de planejamento, por atividades de produção de material didático, de atendimento ao aluno, enfim, uma série de concepções, digamos assim, que compõem o trabalho docente, que não se restringe ao professor dentro da sala de aula durante os minutos que ele tem com a turma, em determinado curso. Né? Então, a instituição do ponto de controle eletrônico docente, a gente entende que é um retrocesso e um ataque à legislação vigente. Né? Volto a dizer, uma portaria do MEC ela não tem poder jurídico de uma legislação superior. Né? Ela tem que estar submetida às legislações superiores e apenas deve ser expedida para regulamentar os processos de trabalho. Então, sem falar que o controle de ponto eletrônico é uma medida aviltante, né, que aumenta a perseguição política, o assédio moral sobre os professores. Ninguém é contra controlar o trabalho docente, até porque nós estamos numa instituição pública e servimos o serviço público. É necessário ter transparência com a comunidade. No entanto, existem outras ferramentas, outros mecanismos de controlar o trabalho docente, como os próprios o RAD, o PTD, enfim, os próprios mecanismos, né, que a gente presta conta, as coordenações de curso, né, que são responsáveis também pelo acompanhamento das aulas, das atividades docentes. Nós entendemos que existem outras ferramentas que não passam pelo controle de ponto, muito menos pelo controle de ponto eletrônico, né, que é uma ferramenta bastante aviltante no que diz respeito ao processo de trabalho docente. Então vejam bem, ela abre mais brecha para a introdução de educação à distância na nossa rede, ela transforma o professor em professor aulista, ou seja, que se restringe a sua atividade pedagógica apenas em sala de aula, ela retira, né, possibilidade de autonomia do trabalho docente, aumenta as exigências para preenchimentos burocráticos de registro de trabalho, institui o ponto eletrônico como forma de controlar o trabalho docente e também aumenta a carga horária mínima de sala de aula, né, para 16 horas, sem definição de carga horária máxima, ou seja, possibilitando que o docente abra mão no nosso Instituto Federal das modalidades de pesquisa e extensão que fazem parte da nossa qualidade da nossa rede. É preciso lembrar que a maioria dos docentes da nossa rede, como um todo, são mestres e doutores qualificados, né? E exercem atividades para além da sala de aula. E esse é um dos elementos da qualidade da rede federal de ensino. Se vocês pegarem os dados do PISA, que é uma mensuração internacional de dados do nível médio, de vários países, a gente vai ver que o Brasil está num desempenho muito pífio, muito ruim. Mas se a gente pegar apenas o desempenho da rede federal, excluindo, portanto, a rede particular, as municipais e estaduais, apenas a rede federal, os institutos federais, Colégio Pedro II e assim por diante, a gente observa que o desempenho do Instituto Federal no Brasil, dos institutos federais, está acima da média ou compõe a média dos países que estão na OCDE. Né? Então, o desempenho da rede superior a tudo que nós construímos até hoje no nível médio brasileiro. E é este projeto que o governo Bolsonaro pretende ceifar, né? Começando com os direitos do funcionalismo público e
incidindo agora sobre o nosso processo de trabalho, na nossa carga horária, na nossa autonomia de tarefa docente e em todas as implicações no que diz respeito de mais burocratização, de mais controle da nossa rede. Então, caso passe as alterações da portaria 17, certamente a gente vai estar diante, para a rede federal, de uma nova modalidade de educação que não é mais o ensino integrado que a rede tem. Não é mais o tripé embasado na concepção de ensino, pesquisa e extensão. Não é mais na valorização pedagógica do seu corpo docente para além da sala de aula. A gente vai estar diante, portanto, de uma nova prática, de uma nova concepção de institutos federais. O debate, eu acho que ele é urgente, ele é importante, mas ele não está desconectado de outros projetos, né, do MEC e do governo Bolsonaro. É preciso lembrar que desde esses primeiros 18 meses de governo Bolsonaro, já dá para perceber que ele elegeu a educação pública como inimigo número 1 em potencial. Né? As trocas de ministérios, dadas suas inconsistências, né, de planejamento educacional para a nossa rede, para a rede educacional como um todo, medidas autoritárias que caracterizam o MEC, né, o Ministério da Educação, ora recua, ora anuncia determinadas medidas, depois se demonstra a inconstitucionalidade dessas medidas e o governo é obrigado a recuar, trocar de ministério. Estamos na via de possibilidade de substituir Ventral, né, dada a crise no governo federal e a crise em particular do MEC. Então, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, assim como a nossa rede, né, e o Sinasef, tem como compromisso barrar as propostas de alteração da portaria 17, mas com um intuito muito forte. E é preciso lembrar, finalizando a minha fala, que o projeto do Futurice, que havia sido enterrado no passado, voltou esse mês com força por uma medida do próprio presidente da República. O Futurice pressupõe, em essência, acabar com o financiamento público para a educação, né, gerenciar as atividades das nossas instituições por organizações sociais, de cunho, portanto, privado, e, de certa forma, acabar com as atividades de pesquisa nas universidades, nos institutos federais, o que configura uma nova rede federal. Né? A gente pode estar diante de um novo quadro de ensino técnico profissional tecnológico no país, caso essas propostas venham passar. Agradeço aqui vocês, vou abrir aqui para as demais intervenções. O Sinasef Nacional se coloca à disposição para estar junto nessa luta e para as medidas pedagógicas, políticas, jurídicas necessárias. Obrigado.